Deus no Coração, autor, Jorge Antônio, capítulo 2. Bem-vindo ao Brasil. Voltando um pouco na história, pensava em tudo que tinha vivido até chegar àquele momento e como vim parar aqui, especificamente no Brasil. Eu cheguei ao Brasil em 1974, já com o visto de permanência dado pelo Consulado do Brasil em Santiago do Chile. O visto de permanência me permitia obter de imediato os documentos aqui tais como o RG modelo 19 para estrangeiro, o SIC, antigo CPF, e a carteira de trabalho, a qual em pouco tempo usei quando comecei a trabalhar em uma indústria em São Paulo. Naquela época, havia 3 países que davam visto de permanência para chilenos profissionais da área técnica com mais de 5 anos de experiência. Os países eram Austrália, Canadá e o Brasil. Todos esses países estavam com a economia em crescimento acelerado, precisando de mão de obra especializada, para serem contratadas pelas indústrias que estavam em expansão. A decisão de deixar o meu país foi como a de outros tantos compatriotas, buscar a paz perdida devido à violência do atual governo. Apesar da nota oficial do novo governo, formado por uma junta militar comandada pelo general Pinochet, que informou ao mundo que a causa da morte do presidente Allende tinha sido suicídio, o corpo não foi entregue a seus familiares naquela época. Os restos de Allende foram retirados pelos próprios militares da Moneda, o nome do palácio do governo do Chile. Vale a pena lembrar que a Moneda foi bombardeada com mísseis por aviões caças da aviação chilena e Allende após um discurso dramático no qual pediu ao povo se defender do golpe, sem se render, ofereceu resistência até o seu fim. Aquele dia foi um dia vergonhoso para todos os chilenos com consciência patriótica, porque perderam o orgulho de viver num país que até esse momento tinha sido o país mais democrático do mundo. Eu digo isto, porque quando estudei engenharia em Santiago, na década de 60, sentia muito orgulho quando via passear o presidente, pelas ruas do centro da capital do país, como um cidadão comum. O senhor Jorge Alessandri, presidente do país nessa época, caminhava pelas ruas após do almoço, sem guarda-costas nem segurança de nenhuma espécie. Até aquele dia 11 de setembro de 1973, eu achava que o Chile era não só o país mais democrático do mundo senão também o mais civilizado com respeito à liberdade de expressão e de suas ideologias políticas. Depois do golpe militar veio uma violenta repressão ao povo que indignou até alguns próprios generais do exército de Pinochet, que foram tomados presos ou fuzilados junto com outros milhares de civis. É bom lembrar também que o golpe militar colocava fim à falta de alimentos e de alguns bens de consumo que haviam sumido do mercado. Este fato da falta de insumos no mercado deixava os chilenos na mais completa desolação e sem nenhuma proteção, especialmente para poder alimentar as crianças pequenas ou de colo, como eram meus 4 filhos naquela época. Comprar 250 mililitros de azeite ou meio quilo de açúcar era uma odisseia, pois obrigava a se fazer filas intermináveis de 2 a 3 horas, quando se encontrava algum mercadinho que estivesse vendendo esses produtos. Eu pessoalmente tinha uma tática para comprar leite em pó nas farmácias, sim, nas farmácias. Primeiro me dirigia a uma farmácia que estivesse cheia de clientes, e perguntava no balcão se tinham latas de leite em pó de qualquer marca. A resposta era sempre a mesma. Não senhor, acabou. Em seguida ficava olhando dissimuladamente para os clientes bem vestidos, com cara de classe média alta, geralmente senhoras, que estavam sendo atendidas no balcão. Enquanto isso, eu fazia de conta que estava procurando algum outro produto nas prateleiras da loja. Quando via alguém entregar a esses clientes especiais uma sacola fechada com algum produto escondido dentro, trazida diretamente do interior da loja, eu me encostava próximo a essa pessoa e arrebatava o pacote das mãos, pegando de surpresa ao vendedor e o cliente. Ao mesmo tempo abria a sacola e olhava o que estava sendo vendido em forma tão secreta. Sempre tinha dentro 1 ou 2 latas de leite em pó, junto com outros produtos de difícil acesso para comprar no mercado oficial. Eu ameaçava chamar a polícia ou mostrar para o público ou clientes em geral que também estavam na procura desses produtos, e imediatamente me era pedido calma e oferecido uma sacola igual para depois pagar no caixa.
Eu, não acreditando na promessa do gerente, falava para ele: "O senhor prepara outra igual para o cliente, porque esta é minha." E me dirigia ao caixa para pagar os produtos. A outra solução era comprar no mercado paralelo, no qual se pagava até 5 ou mais vezes seu valor comercial. Foi nessa época que eu deixei o cigarro, pois não tive coragem de pagar 10 vezes o valor de um maço no mercado paralelo, e todo o meu ódio daquele sistema eu descarreguei contra o meu vício de fumar. Eu tinha adquirido esse vício aos 13 anos na escola técnica, junto a outros jovens que fumavam porque era proibido para menores de 21 anos. Para comprar carne, no meu trabalho havia um colega que pertencia ao sindicato, e era conhecido como o Guaso, que corresponde ao caipira chileno. O Guaso conhecia muitos donos de fazendas que ficavam próximas à cidade de Concepción. Ele comunicava à chefia do departamento que ele trabalhava, o qual informava aos demais diretores, gerentes, chefes de departamento e seção, supervisores em geral, quando alguma fazenda sacrificava um boi ou vaca para vender a sua carne. A gente tinha que ir de carro durante a noite, geralmente após da meia-noite, e comprava uma peça do animal que pesava normalmente 15 ou 20 quilos. No local, escondido entre as matas, estava o animal já morto sendo cortado para venda. A peça de carne, após de negociada e comprada, podia ser dividida em pedaços menores para seu translado e geralmente era adquirido entre a própria família e os amigos mais íntimos. Além de ser muita carne para uma família só, era muito difícil comprá-la no mercado normal, pois os açougues estavam sempre desabastecidos. Também existia o problema para armazená-la, pois na época não existiam os freezers para residências e as geladeiras não tinham espaço suficiente para manter tanta carne congelada. Cada vez que isso acontecia, 2 ou 3 vezes ao mês, era uma verdadeira festa, como falamos no Chile, com churrascos ou assados nas residências dos afortunados amigos do Guaso. Alguns alimentos perecíveis tais como o arroz, feijão, farinha de trigo e massas em geral, açúcar, sal, etc., entre tantos outros alimentos de primeira necessidade. Cada família tinha seu próprio meio de abastecimento, além das filas intermináveis que existiam em todos os cantos da cidade. Os supermercados e as vendinhas estavam geralmente vazios, sem mercadorias para vender, salvo quando o sistema regulador de controle que o governo tinha montado os abastecia com alguns produtos. Esse sistema funcionava por meio das empresas estatizadas, fazendo entrega limitada por família, dos produtos alimentícios e de limpeza mais indispensáveis para ser vendido ao povo. A entrega de produtos para a classe alta eu nunca soube como funcionava, mas também nunca ouvi nenhum rico se queixar de falta de comida. O problema era sentido pelas classes mais baixas, sem partido político como era o meu caso, que precisávamos dar um jeito para proteger a nossa família da falta de alimentos e de outros produtos de primeira necessidade. Minha esposa conhecia um senhor de nacionalidade grega, desde que era criança, que tinha uma mercearia de bairro. Este senhor ajudou muito a minha sogra com seus 4 dos 5 filhos que tinha, quando ficou viúva. Ela ia comprar na vendinha sem dinheiro, cujos valores das compras eram registrados em uma caderneta que minha própria sogra controlava. Minha mulher nunca esqueceu o bom coração desse senhor e depois de adulta, trabalhando como funcionária no INSS chileno, conseguiu ajudá-lo com a documentação da sua aposentadoria. Esse senhor estrangeiro nos ajudou muito, a mim e a minha família, vendendo para nós alimentos em horários que a mercearia estava fechada. Foi a nossa grande ajuda, especialmente para meus filhos todos pequenos, menores de 5 anos. Por meio de alguns amigos em comum, o senhor grego nos avisava quando chegavam mercadorias na sua vendinha. Geralmente, preparava uma cesta básica com tudo o que recebia e nós íamos de noite para pegá-la. Em geral, era muito difícil comprar no comércio normal, além de enfrentar filas, o preço era exagerado. No final do governo, o meu carro estava na garagem parado, somente com 3 pneus gastos, pois os outros 2, incluindo o estepe, tinham estourados e não conseguia comprá-los em lugar nenhum. Apesar de eu estar inscrito há mais de um ano para comprar um par de pneus, o pessoal que recebia os mesmos, além de não ter carro, os vendiam pelo dobro do preço no mercado paralelo. Tudo isto levou o país a um caos,
fazendo perder pouco a pouco a dignidade de cidadão que as pessoas tinham. Quase 20 anos depois eu estava me recuperando de uma cirurgia no braço, causada por um acidente de carro. Além disso, tinha ficado também um defeito na minha visão, vendo as coisas em forma dupla, e tentava levar a vida da melhor forma possível. Para não me confundir com a minha visão defeituosa, mantinha fechado o olho esquerdo, principalmente quando caminhava. Como sempre gostei muito de ler, lia com um só olho. Para não me cansar muito, a maioria das vezes, me encontrava pensando em alguns fatos dessa época, que de uma ou outra forma tinham marcado a minha vida. Meus pensamentos me trouxeram a chegada ao Brasil, numa noite de outono, cheio de esperanças e Deus no coração. Nessa época, foi para mim como Moisés chegar à Terra Prometida. O avião que me trouxe num voo direito de Santiago do Chile ao Rio de Janeiro chegou à noite. No momento da chegada, o piloto falou pelo alto-falante que os passageiros que estávamos sentados no lado da asa esquerda do avião, nesse momento poderíamos ver o Cristo Redentor. Para mim até agora, a emoção mais indescritível que tive em toda a minha vida. A figura de Jesus com os braços abertos estava ali para me dizer: seja bem-vindo ao Brasil. Uma nova oportunidade de vida lhe espera. Fim do Bem-vindo ao Brasil. Pelo amor ou pela dor. Ainda recordando-me do passado, lembrei-me do tempo que viajava todos os dias no ônibus da empresa e durante as viagens costumava rezar agradecendo a Deus por tudo que estava acontecendo comigo e a minha família. Pedia também a ajuda dele para poder adaptar-me a tantas coisas diferentes que às vezes me faziam pensar como chileno dizendo mentalmente: me sinto como um galo em curral alheio. Desde criança eu acreditava em reencarnação, apesar de nunca ter lido sobre isso antes, mas é uma longa história que eu relato mais adiante. Durante a viagem no ônibus da empresa, acabei dormindo e só acordei com a chegada à fábrica, onde a rotina do trabalho fazia-me esquecer das preocupações. Dias depois, na tarde de um sábado, recebi a visita de um grande amigo chileno, que eu conhecia desde a época da adolescência durante o curso técnico que fizemos juntos na cidade de Concepción. Voltamos a nos encontrar na faculdade que cursamos depois em Santiago. Apesar de não termos vindo juntos ao Brasil, acabamos nos encontrando aqui e ele trabalhava em uma empresa em uma cidade do interior de São Paulo. Como era fim de semana, ele aproveitou para visitar Santos e passear junto comigo e nossas respectivas famílias na praia. Olá, como está? Ele me cumprimentou quando abri a porta do meu apartamento, falando num espanhol tipicamente chileno. Após nos abraçarmos e de cumprimentar a sua esposa e seus 4 filhos, nos sentamos a conversar. Enquanto isso, sua esposa se juntava com a minha e seus 4 filhos brincavam com os 4 meus. Trouxe um presente para ti. Falou meu amigo entregando-me um livro. Você sempre fala de espíritos e dessas coisas que você acredita, mas olha que coincidência, eu encontrei este livro em uma livraria e achei a tua cara, completou. Eu peguei o livro de capa cor branca, na qual se destacava o título, O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que ele me entregou e fiquei perplexo. Confesso que na hora senti um arrepio correr por todo o corpo. Será que o que eu sempre acreditei era verdade? Os espíritos existem. E até tem um livro que fala sobre eles. Eu agradeci muito a meu amigo o seu presente, e a partir desse dia, nunca mais parei de ler sobre esse tema que acho fascinante, inclusive toda a coleção dos livros de Allan Kardec. Depois li muitos outros livros do médium Chico Xavier, como também de outros tantos autores, que têm me ajudado a fortalecer a fé, especialmente hoje. Cada dia é mais necessário acreditar em Deus, para enfrentar esses tempos difíceis pelo qual a humanidade está passando. Foi assim que um dia, quando eu estava em uma livraria espírita, procurando algum novo lançamento para comprar, uma senhora de uns 70 anos ou mais que me atendia na loja me perguntou: Moço, você veio aqui por amor ou pela dor? Desculpe, senhora, não entendi, repliquei. Bom, como é que você descobriu o espiritismo? A senhora perguntou para mim novamente. É eu, respondi quase de imediato. É você.
Parece-me que conhece tanto a respeito de espiritismo. Ela completou. Bem, é uma longa história que começou quando eu era criança ainda. Respondi. Conta para mim, por favor. Eu gosto de saber por que a pessoa vem aqui. Pediu a simpática senhora. Está bom, vou contar. Falei com entusiasmo, e com a vista olhando para longe procurei na minha memória voltar ao tempo. Sentei num banquinho que ela tinha na entrada da pequena livraria espírita, ao lado dela, e comecei a contar minha história. Quando ainda criança eu acompanhava minha mãe todos os domingos à missa na igreja na minha cidade no Chile. Faz tanto tempo, que a senhora não vai acreditar, continuei. Eu venho de um país majoritariamente católico, o Chile, e lá ninguém acredita em reencarnação ou coisa parecida. O padre prega na missa, que após a morte, no dia do juízo final, os mortos ressuscitarão e seremos todos julgados. Os bons irão para o céu e os maus para o inferno. Falei quase sem fazer pausa. Em seguida respirei fundo e falei novamente. Minha mãe sempre me ensinou para ter fé em Deus, em Jesus e na Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Ela principalmente me falava do amor maior que Deus tem por todas suas criaturas, bondade, justiça divina, compaixão, generosidade, etc. Me explicava também que o nosso Pai está sempre disposto a nos dar quando precisamos pedir para Ele na oração. Após uma breve pausa continuei. Eu devia ter uns 10 ou 11 anos, quando surgiram em mim dúvidas sobre esse amor divino que minha mãe me falava, em especial o que o padre pregava na missa. Tudo começou com a morte do pai de um amigo da escola, pelo qual sua situação econômica ficou das piores. Falei com tristeza. Depois tive a oportunidade de visitar alguns doentes no hospital da cidade e confesso que me revoltou ver o estado de calamidade dessas pessoas. Foi quando começaram minhas dúvidas sobre o amor de Deus que a minha mãe falava e o padre pregava. Quem tinha razão? Foi aí que começaram minhas dúvidas sobre Deus e a vida. Disse pensando alto. Uma noite eu não consegui dormir de tanta dor em um dente, que tive que ir ao dentista no dia seguinte para me extrair o molar que tanto me incomodava. Foi quando pensei, onde está Deus que parece não se importar com a dor das pessoas? Será que Deus existe? Ou foi inventado pela igreja para que nos comportemos bonzinhos por medo de ir ao inferno eterno? Essa e muitas outras ideias vinham à minha cabeça, e quanto mais pensava pior ficava a situação. Eu falava agora empolgado com minhas lembranças daquela época. Fiquei mais à vontade com a atenção da nobre senhora que olhava para mim com curiosidade. Continuei falando, quase sem parar. De vez em quando, eu fazia algumas perguntas para ajudá-la a pensar e compreender melhor meu raciocínio. Lá é comum ouvir dizer, por exemplo, a qual família você pertence? Em qual universidade você se formou? Esse preconceito social faz que a pessoa que está sendo consultada se sinta inibida, especialmente se quem está perguntando é alguém de classe social mais alta, ou de uma família tradicional do lugar. Tomando fôlego continuei. Tudo isso me fazia pensar que Deus não era justo, pois porque algumas pessoas nasciam ricas e outras tão pobres? Porque algumas pessoas como eu tinham saúde e outras viviam doentes? Algumas muito inteligentes e outras menos, bonitas e feias, com dotes artísticos ou sem habilidade nenhuma. Como Deus poderia ter criado um mundo tão desigual para as pessoas, onde alguns tinham tanto e outros quase nada? Nada disso fazia sentido para mim. Falei pensativo e continuei. Para que existe a dor e o sofrimento para alguns e outros não? Para que existe a morte? Se a morte é para todos, mas porque alguns morrem cedo, e outros vivem até a velhice. Qual é a razão de viver se depois tem que morrer? Conclui. A senhora me olhava agora como que nunca tinha ouvido algo assim. Como que era a primeira vez que alguém questionava a vida, fazendo pensar que era realmente sem sentido, enquanto procurava entendê-la dentro de si mesmo. Respirei profundo e completei. Eu era uma criança,
mais me incomodava saber que a vida tinha que ser vivida assim. Na época eu não sabia que isso se chama filosofia e que até hoje continuo fazendo, questionando todo e tudo o que não me parece muito lógico. Acredito que nada sabemos e que somos muito cheios de nós e vazios de Deus, para compreender e alcançar a felicidade tão procurada. Vi que agora a senhora sorria para mim e, como adivinhando meus pensamentos, se acomodando na sua cadeira, eu mais animado falei para ela. Foi aí que um dia veio uma ideia na minha cabeça em forma de pergunta: como eu teria criado o mundo se eu fosse um Deus? Recebi com muita alegria essa ideia e comecei a criar na mente o meu mundo perfeito. Parei por um momento e voltei a continuar falando sobre minha vã filosofia. No meu mundo não existirá a morte. Como a vida será eterna, a velhice também não tem razão de ser. Mas, o número de pessoas será limitado. Perguntei para minha consciência. Bom, é que o mundo que eu estou pensando não é a Terra e sim algum lugar infinito onde possam viver as pessoas eternamente. Respondi mentalmente. Ah! E as pessoas serão todas jovens e sem aparência de idade. Voltou a me perguntar aquela voz interna. Claro! Respondi mentalmente. Todas terão aparência de 20 ou 30 anos no máximo, pensei, mas logo refleti. Espera aí, também não é justo que pessoas com mais de 1000 anos estejam juntas com pessoas que recém estão completando 25 anos, por exemplo. Aquelas pessoas com muita idade e de aparência jovem, vão ter que ser pessoas boas, verdadeiros mestres com muita moral para não querer enganar as mais jovens, e principalmente transmitir sua própria experiência sobre o que é certo ou errado. Depois dessa reflexão, continuei falando. Tem algo estranho no meu mundo ideal, pensei depois. Deve existir alguma forma de separar essas pessoas por ordem de evolução enquanto a seus conhecimentos e experiências, principalmente sentimentos mais nobres e talentos adquiridos, até elas se tornarem pessoas boas e felizes. Para isso, eu construiria mundos pequenos e enviaria para lá as pessoas que ainda não aprenderam a sê-lo, para que juntas construam uma sociedade, aprendendo com seus erros e acertos, e saibam reconhecer o bom do mal. Lá existiria a morte fictícia, pois viveriam em um corpo mortal provisório e os espíritos seriam enviados periodicamente para lá até se tornarem sábios e felizes, trabalhando em comunidade, se ajudando entre si. Só aí voltariam um dia ao meu mundo ideal para trabalhar pelo progresso e felicidade eterna. Terminei minha análise sobre como cheguei ao Espiritismo. E conclui. É isso que Deus fez, exclamei, sentindo o meu coração palpitar cheio de alegria. Deus estava certo, era eu que ainda não compreendia seu plano divino. Falei olhando para a senhora que não acreditava o que ouvia de mim. Eu tinha 12 anos e no final desse ano faria a minha primeira comunhão e estava feliz com a minha descoberta intelectual. Já tinha falado com a minha mãe e o pároco da igreja, para me tornar sacerdote um dia, e estava sendo orientado por ele para me preparar e cursar o seminário quando terminasse o meu primeiro grau. Continuei contando para essa boa senhora da pequena livraria espírita. Fui falar com o padre sobre a minha filosofia de reencarnação que havia nascido dentro de mim. Contei para ele que eu não acreditava mais no demônio nem muito menos no inferno e que para mim a reencarnação era a explicação de todas as dúvidas existenciais sobre a justiça de Deus. O pároco olhou para mim como quem está vendo o diabo e falou: Meu filho, isso só pode ser obra do demônio, não fale besteiras. E fez um sinal da cruz, cruzando com os dedos indicadores de ambas as mãos. Depois disso, eu saí correndo da igreja e voltei somente para minha primeira comunhão. Com os anos eu tenho assistido algumas missas de casamentos, batizados e missas do sétimo dia, mas continuo com a minha convicção que a vida é uma escola, para a qual já viemos e continuaremos a vir até que nos tornemos bons e felizes. Só depois, quando despertar essa consciência, poderemos ir definitivamente ao mundo ideal, que é eterno, infinito, cheio de paz e amor que nasce do comportamento das pessoas que o habitam. Eu acabava de lembrar como havia nascido em mim a ideia do espiritismo que 20 anos depois o tinha lido em uma obra totalmente codificada por Allan Kardec.
A senhora olhava para mim com um olhar de doçura e falou: eu, até hoje, nunca conheci ninguém como você, que tenha chegado ao espiritismo, pelo amor e não pela dor. Fim do capítulo 2.